Pronto. Todos ok? Então vamos lá. Muito bem, vamos dar início ao nosso 23º e último simpósio do ano 2014, hoje em 18 de dezembro de 2014, e vamos finalizar a Odisseia, o Retorno do Herói Consagrado, os livros finais. Lembrando que nós utilizaremos parte do 22º simpósio, porque nós não terminamos, e daremos início justamente a partir do livro 8, que é o retorno de Ulisses e justamente a preparação para que ele possa adentrar a sua terra natal, Ítaca. Vocês devem estar lembrados, só para recordar, de toda a aventura que nós escrevemos, de Ulisses se perdendo nos seus diversos descaminhos, chegando ao ponto, ao ápice, digamos assim, da primeira parte desses livros, que é quando Ulisses chega à ilha de Calipso e ela, por ele, se apaixona. Ele lá permanecerá por nada menos do que 7 anos. E durante este período, ela tenta demovê-lo da ideia de querer retornar à sua terra. Até que ela lhe faz o que nós chamamos hoje uma proposta irresistível. Qual seria a proposta irresistível da Calipso? Meio ponto na nota. Tem que celebrar. Imortalidade. Muito bem, Adolfo. Meio ponto para você. Ela lhe promete a imortalidade caso ele não queira retornar mais e lá permanecer com ela para sempre. Mas Ulisses responde: não é assim que conquistarei minha imortalidade. Os deuses se condoem, então, e enviam Hermes, e este ordena a Calipso que o liberte. Esta frase é magistral, né? Não é assim que conquistarei minha imortalidade. E aqui nos coloca uma questão fundamental. Como é que ele vai conquistar? Obviamente, né? Pergunta, como é que ele vai conquistar, então, esta imortalidade? Qual é o segredo? Ele responde, justamente para Calipso: o meu destino é envelhecer ao lado daqueles que eu gerei e daqueles que precisam de mim. É minha casa, são todos os meus que tanto cuidam de lá. É minha esposa e o filho que eu deixei com apenas 6 meses de idade. Eu tenho que fazer por merecer para reconquistar a imortalidade perdida. Ela, assim dada, será imerecida. Um tema que hoje nós abordamos, não, meu caro Cleston, lá no SESC. Este sonho de todo mundo querer a imortalidade através do disfarce, né? Os plásticos, esticar, se cuidar, fazer de conta que não envelheceu. Só que a palavra é esta: fazer de conta. Nós envelhecemos. Quer a gente queira, quer não. O tempo é implacável, o Cronos é devorador. Não há nada a fazer senão aprender a envelhecer. Ou como Sócrates disse: quem não aprender a morrer jamais servirá para viver. Então, nesta célebre frase, ele coloca que eu preciso aprender a morrer, eu preciso aprender a envelhecer, preciso cuidar de quem eu seduzi, amei e que tanto precisa de mim. Bom, é o anticontato similares de 3º grau, isso que nós estamos falando, né? É cultivar para sempre aqueles que você aprendeu a amar até que a morte nos separe. Isto sim é a superação da morte física em busca da imortalidade.
E por isso que os deuses ordenam que ele se retire. Entremente, Telêmaco, protegido por Atena, aqui no livro 8, partiu para Esparta em busca do rei Menelau, para saber de seu pai. Aqui é um momento muito importante. Lá, Helena descreve os ardis de Ulisses, em especial o cavalo de Troia e os alertas disparados de Cassandra. Mas ainda Menelau conta que Ulisses está aprisionado na ilha de Calipso e fala da morte de Agamemnon por sua esposa Clitemnestra e seu amante Egisto. Agora sim, nós ficamos sabendo, vejam, em pleno livro 8 da Odisseia, o que aconteceu com esse tal cavalo de Troia. Vocês veem que ele não foi mencionado absolutamente na Ilíada. É aqui que nós ficamos sabendo que os aqueus se valeram de um estratagema inspirado pelo próprio Odisseu. Ele bolou este cavalo, e aí mais um erro histórico. Todo mundo acha que é porque tem soldados escondidos que eles conseguiram vencer, e não é essa a realidade. Aqui na descrição ficamos sabendo que ele propositalmente pediu aos seus artesãos que fizessem um cavalo maior que os portões de Troia, de modo que ele não pudesse adentrar apenas pelos portões, mas que eles tivessem de derrubar parte do muro para que o cavalo pudesse entrar. Este foi o estratagema. E não os soldados, que eram pouquíssimos, eram apenas para eles abrirem os portões já arrebentados. Por que esse truque era fundamental? Porque vocês devem se lembrar, senão eu lhes faço recordar, de que os muros que cercavam Troia eram inexpugnáveis, que conta o mito que o próprio deus Poseidon e o deus Apolo desceram à terra como servos e construíram estes muros para o primeiro rei mítico de Troia. Ora, o que significa isso? Primeiro de tudo, que até os deuses têm que servir para mostrar a sua grandeza. O tema de Cristo, portanto, é retomado mais tarde. A humildade de um Deus que desce para servir os homens. Ou como Sêneca, comentando esta passagem, brilhantemente nos lembrou: ser como os deuses, que nada têm e entretanto tudo dão. Grande lição para nós. E eles constroem, claro, porque são deuses, muros inexpugnáveis. E somente os troianos tinham o segredo que os deuses deixaram para poder derrubar esses muros. Por isso que os aqueus nunca tinham conseguido, em 10 anos de guerra, adentrar Troia. Ao fazê-lo, eles seriam obrigados, para o cavalo entrar, a abrir o muro e colocar os portões de modo precário e presos através da fórmula, esta sim, que só os deuses sabiam como construir muros inexpugnáveis. Eles sabiam como derrubar, mas não como construir. Bem, assim foi feito este cavalo. E dentro do bojo colocaram uns poucos soldados apenas para ajudarem a abrir o muro, mais nada. Não seria esta a armação, a armadilha, mas sim os muros muito... Aí o portão ficou muito frágil. Agora restava convencer os troianos a colocar o cavalo para dentro. E neste momento ocorre a seguinte cena. Os aqueus levantam o acampamento, como se fossem partir reconhecendo a vitória, a inexpugnabilidade
Troia, enfim, e se retiram para uma ilha próxima e se escondem lá. Mas, para quem vê, dá a impressão de que eles partiram para sempre. Em seguida, deixam uma mensagem enorme no cavalo, dizendo: isto é uma homenagem à deusa Atena, que vos protegeu para que vocês não entrassem, para que os aqueus não conseguissem entrar. E ao mesmo tempo, eles enviam um falso traidor que sai dos mares, quase que se afogando, fazendo assim, avisando-os de que ele está sabendo de tudo. E de que se este cavalo entrar na cidade que eles deixaram, seria uma glória inacreditável para eles. E que, na verdade, este cavalo é um ardil para entrar na cidade, porque isso trará proteção. Ele está sabendo disso. Eles não querem que eles aceitem um cavalo. Ardil, eles pensam. Seria um traidor, então ele está trazendo a verdade. Ele está trazendo a verdade, mas eles pensam que é mentira. Esse é o objetivo. Aí eles crescerão os olhos. Se nós temos vazio, nós sabemos do que se trata, então nós vamos lá desfazer. Nesse momento vem Cassandra e alerta: se este cavalo entrar na cidade, ele será a ruína de Troia. Eles chamam todos os conselheiros da cidade para decidir: entra ou não entra este cavalo? O cavalo é lindo, encantador, é uma prova, e a cobiça deles, e a soberbia, né? Eu sou vencedor, imagina, vai ganhar a prova da minha vitória. Que ardil pode ter? Que bobagem. Ele está nos levando no bico. A Cassandra ninguém acredita. Ao acreditar nela, é louca visionária. E decidem pelo conselho, no fim das contas, não, esse cavalo tem que ser nosso porque é a prova da nossa vitória. Esse cara é um mentiroso. Ele está querendo que a gente caia na dele. De jeito nenhum. Esse cavalo é prova da nossa glória, é prova da nossa vitória. E assim o cavalo é recolhido após derrubarem os muros, como os aqueus queriam, e recolocarem os portões de modo muito provisório, porque estavam sossegados, e inicia-se um grande festim dentro da cidade para celebrar a vitória deles. Obviamente que aí os aqueus só precisavam esperar que eles ficassem bêbados mesmo, né? Caíssem de sono, calmamente desceram uma meia dúzia de soldados que estavam lá, um bojo, como tirar o doce de uma criança. Abriram os portões, os aqueus estavam prontos, entram com tudo, saqueiam e destroem a cidade inteira. Um episódio horroroso, onde nós temos uma continuação disso, que eu quero passar esse filme do Bacoianes para vocês, que é, mostrei para vocês no encontro passado, né? Hécuba, que é com ninguém menos que a Katharine Hepburn, com a Geneviève Bujold e outros grandes astros do cinema, né? A Cappuccino também está aí, enfim, grandes artistas, onde se mostra o que se faz no final, o que é feito no final. Heitor, para não desonrar a sua mulher, para que não a desonrem, ele próprio se mata, para que ele não seja desonrado como rei, arrastado e levado como prisioneiro. Eles aprisionam Cassandra, aprisionam Hécuba, é justamente aí que começa o filme, e os filhos dele, que deverão ser mortos. Só Cassandra
será levada por Agamemnon e Enéas poderá fugir com um navio que irá afundar miticamente em Roma. Esse filme é belíssimo, que mostra o implacável, como eu já mencionei a vocês, do assassinato de todos os herdeiros e como eles são mortos de modo desumano. E também aqui ficamos sabendo o começo da Oresteia, que brilhantemente sobreviveu na tragédia de Sófocles, na tragédia de Ésquilo, nessa trilogia de Ésquilo, da Oresteia, onde Agamemnon, na primeira parte, chega para ser morto a machadadas na noite em que se banha pelo amante Egisto e de sua mulher, Clitemnestra. Já mencionei a vocês, uma vez em Nova York eu vi uma apresentação disso com discussão por uma feminista imbecil de vontade de arrancar os cabelos, porque ela quis justificar de que ele tinha que ser morto mesmo, afinal de contas ele tinha mandado sacrificar a sua própria filha Ifigênia. Aí eu, por licença, perguntei: que justificativa é essa de uma mãe que mandou matar Orestes? Ele não tinha nada a ver com isso. Que justificativa é essa de uma mãe que aprisionou Electra e obrigou a casar com um velho impotente? Que mãe é esta? Você está me dizendo, minha filha? Bom, foi um enorme rebuliço, obviamente, mas desarmou ela completamente, porque é ridículo. Foi aqui em São Paulo? Nova York. Nova York, esse debate, essa apresentação. Uma maluca que era seguidora da Susan Sarandon, né, que era uma das grandes feministas na época. Susan Sontag, isso mesmo. Quer dizer, ridículo isso. Além do que, é sabido e descrito claramente aqui na Odisseia que toda vez, aqui nesse momento escrito, que os aqueus tinham uma derrota, ela ficava refestelando-se de alegrias. Clitemnestra. A esperança é que ele fosse morto, o marido, porque ela já tinha o Egisto como amante muito antes dessa história de Ifigênia. Eu tenho um outro excelente filme que deverá ser visto e mostra isso com clareza, que é justamente Electra, do próprio Cacoiannis, com ninguém menos que a Irene Papas, no papel principal. Justamente tocando neste aspecto da hipocrisia de Clitemnestra. De toda maneira, ficamos sabendo do destino trágico de Agamemnon, que é morto, mas não ficamos sabendo depois do resto que acontece, porque isso será nos revelado pela brilhante trilogia de Ésquilo. Neste momento, no livro 9, a pedido de Atená, Zeus concorda em pedir a libertação de Hermes, que é o que acontece, que é feita uma jangada para que ele possa partir da ilha de Calipso. Mas Poseidon está disposto a dificultar o seu retorno, porque Ulisses menosprezara, num dos momentos de desvario, que a gente sempre tem nossos momentos de loucura, ele menosprezara a força de Poseidon e se gabara de que ele pudera sobreviver a todas as tempestades e tudo que passar. O que Poseidon faz com que a jangada dele se afunde. E miraculosamente ele chega, após terríveis tempestades, às ilhas do Feácios, onde a filha do rei o encontra por um estratagema de Atená, e ele é recebido, ela se encanta por ele, um homem varonil, poderoso, etc. E ela sonha em casar com ele. Mas, logo ela é desiludida. Atená envia as ordens que ele deve sim, o rei dos Feácios, não levar sua filha para o casamento com Ulisses ou uma outra, mas sim libertar Ulisses para que de fato ele retorne à sua terra, pois que a terra dos Feácios está onde seria hoje Corfu, muito próximo de Ítaca. Ele deveria retornar.
Ele vai ao seu palácio, mas a ordem de Atena é que ela deve ajudá-lo a retornar. Aí, a rainha, por sua vez, ordena a reunião da Assembleia para decidir como será o retorno de Ulisses, dando então uma nova nave com 50 remadores, faz uma grande festividade para celebrar o seu retorno. São cantadas as glórias dele, daí nós temos muitas descrições dos episódios que aconteceram. E ficamos sabendo aqui de muitos fatos fundamentais que precederam a guerra. E do que ocorreu nos 9 primeiros anos da guerra. Porque, como vocês sabem, a Ilíada começa no 9º ano da guerra, no final do 9º ano, na verdade. É de lá que começa o relato da Ilíada. Porque o objetivo da Ilíada, ao contrário da Odisseia, que é descritivo em flashback, que é histórico mesmo, a Ilíada não é um livro histórico, a Odisseia é um livro histórico. E é a história de um herói que volta. A Ilíada é um livro que desmascara o falso herói, onde o objetivo dela é mostrar o que é o caminho do herói para o jovem, é um livro juvenil, e o que é que ele deverá aprender a distinguir entre o verdadeiro e o falso herói. É um desnudar, onde todos vão morrendo. O objetivo da Ilíada é mostrar quão inútil é a guerra e como esta guerra é uma guerra de pirro, uma vitória de pirro. Pouquíssimos voltam vivos. E uma ironia muito importante. Como vocês viram aqui, é a própria Helena que conta muitos episódios ao jovem Telêmaco, filho de Ulisses, que está viajando procurando pelo pai. Por que ela retornou sem punição? Afinal de contas, era a causa de uma guerra sem precedentes. 150 cidades-estado, 1.500 navios envolvidos, mais de 100 mil homens envolvidos numa guerra para resgatar o rapto de uma mulher que depois ficamos sabendo que esta mulher se apaixonou por Paris Alexandre, que lá com ele ficou no palácio, e se recusou a lutar, e depois ela foi calmamente devolvida ao marido e levada para casa. Por que ela não foi punida? Meio ponto na nota. Não que tem uma versão bonita para Helena, né? Sim, por favor. Então, você vai concorrer ao Porque meu. ela concedeu aos deuses o direito de ela ser punida, até para que os homens fossem punidos pelos deuses, né? Mas como ela se submete a isso, ela foi um instrumento usado pelos deuses, né? Muito bem. Você contou metade da história, de fato. Na verdade, nós ficamos sabendo, através dos comentaristas e na própria Odisseia, de que Helena de Troia nunca existiu. Esta Helena que está lá. Na verdade, Helena de Troia é um simulacro dos deuses. É o delírio, o desejo humano, que os deuses enviaram como uma isca, porque eles estavam decididos a castigar os homens pela sua soberbia e desvario. Na verdade, os deuses, principalmente Zeus, quando executou o rapto de Helena, ele enviou-a para o Egito. E lá ela permaneceu, sendo que o que estava lá em Troia não era uma verdadeira Helena, era apenas um simulacro para a provocação dos homens. Por isso que ela não é punida, porque ela é a isca. E nesse ponto se aproxima da limitação do Junito. Quer dizer, ela é a isca para provocar o desvario dos homens. Naquele célebre aforismo da deusa Afrodite. Eu, com a minha beleza e sedução, posso levar à ruína um homem ou um estado. Para mim, tanto faz. Fantástico. Isto é Helena. Ela é o simulacro para levar à ruína os homens. Isto só é confirmado quando Zeus declara
Até quando, na própria Ilíada, isso, terei de sofrer pelos humanos? Eu lhes ensino a dignidade e a humanidade, que logo a perdem. É preciso fazê-los sofrer. É preciso que percam entes queridos e amados para recuperar a sua dignidade e humanidade. Não permitirei que ninguém retorne para a sua casa sem perder um ente querido. Aí fica claro que o objetivo da guerra dos homens é um. O objetivo da guerra dos deuses é completamente outro. É o castigo universal, um tema retomado. É o desmascaramento do herói. Pois não. Vou dar só uma